Olá, alunos. Bom dia, boa tarde, boa noite. A hora que você for assistir esse vídeo, nós estamos começando a nossa aula de número 4 para o Colégio TecX para as turmas 79, 80 e 81. E nós vamos falar sobre dois conceitos muito importantes: o conceito da transferência e da contratransferência e sobre os conceitos de humanização. Então, lembrando, as aulas do Colégio TecX nesse momento estão acontecendo de modo à distância, são teleaulas. Fiquem em casa nesse momento, em breve nós nos veremos. Primeiro, eu quero falar sobre a transferência e a contratransferência. É muito importante a gente entender que tanto a transferência quanto a contratransferência se refere à projeção dos conteúdos do indivíduo sobre o seu cuidador. E a contratransferência é a projeção dos conteúdos do cuidador sobre o indivíduo. Tanto o paciente quanto o profissional da área da saúde, eles podem projetar as suas emoções e os seus sentimentos sobre a outra pessoa. É importante a gente entender que esse processo, ele pode acontecer, ele é um processo comum. No entanto, quando se refere à contratransferência, ele pode ser muito negativo e a gente vai falar daqui a pouco o porquê. Freud, lá em 1912, ele escreveu três tipos diferentes de transferência: a negativa, a erótica e a positiva. Sendo a negativa e a erótica eram as consideradas que dificultavam o trabalho terapêutico, e a positiva como a que auxiliava o trabalho terapêutico. Isso é muito importante. A transferência negativa é a transferência dos sentimentos hostis em relação ao cuidador. Então, o paciente ele está vivendo um momento de dor, ele está vivendo um momento de tristeza, ele está vivendo um momento de luta, e nesse momento ele acaba voltando a sua raiva contra a pessoa que está cuidando dele. É importante entender que essa raiva, essa dor, essa frustração não é contra a pessoa do cuidador, mas contra a situação que ela vive e por isso mesmo ela acaba projetando sobre o cuidador. Então é importante entender isso. Nesse caso, a transferência negativa ela pode atrapalhar porque o paciente ele pode deixar de colaborar com o profissional, não respeitando e não seguindo as recomendações. A transferência erótica ela acontece quando o paciente transfere para a pessoa do cuidador sentimentos de amor, ou seja, quando o paciente diz estar apaixonado pela pessoa do cuidador. É importante a gente entender que esse processo também pode ser extremamente prejudicial, porque pode levar o paciente a descuidar do seu tratamento, mentir ou até mesmo desobedecer para tentar ganhar a atenção ou ganhar favores do seu cuidador. Esse processo também pode acontecer na transferência positiva, que é quando o paciente ele projeta sentimentos positivos, e isso pode ser benéfico se o cuidador aprender a manejar isso. Esses três, a transferência negativa, a transferência erótica e a transferência positiva, também podem acontecer a contratransferência, que é a projeção dos sentimentos do cuidador para o paciente. Então, na contratransferência positiva, negativa, começando, o cuidador ele pode projetar seus sentimentos de raiva sobre o paciente. Talvez aquele paciente nunca tenha feito nada, mas lembre alguém que prejudicou, que causou algum mal para o cuidador. E por isso o cuidador projeta sobre ele sentimentos de raiva. Isso pode ser muito ruim, porque ele pode não atender da maneira adequada. A contratransferência erótica ela pode acontecer no momento em que o cuidador se apaixona pelo paciente. Isso também pode ser prejudicial,
porque o cuidador ele pode deixar de fazer as suas funções da maneira adequada, dando atenção excessiva para um dos pacientes e deixando de cuidar dos outros pacientes. E a contra-transferência positiva também pode acontecer no sentido do profissional acabar dando muita atenção para um dos pacientes e deixando outros pacientes de lado. Tanto a transferência quanto a contra-transferência são a projeção de sentimentos. A diferença é que na transferência isso acontece do paciente para o cuidador e na contra-transferência acontece do cuidador para o paciente. A contra-transferência é um conceito que é trabalhado na teoria psicanalítica e entende-se por contra-transferência quando o terapeuta transfere as suas emoções para o paciente. Aí eu vou deixar a indicação de alguns filmes que eu peço que vocês assistam. O primeiro é Um Método Perigoso, é um filme que conta a história do Freud e do Jung e de uma paciente deles. O outro é o Dr. Patch Adams, O Amor é Contagioso, que é baseada numa história real e conta a história dos primeiros doutores da alegria. E o outro é Nise, O Coração da Loucura, que conta a história, também é um filme baseado em fatos reais, um filme brasileiro que conta a história de uma mulher que revolucionou o sistema de tratamento público aos doentes mentais. E aí tem uma atividade para vocês entregarem para as turmas 79, 80 e 81 no dia 8 de maio. Essa atividade vale até 3 pontos. Vocês precisam analisar um dos filmes citados, relacionando a teoria da transferência e contra-transferência com o conteúdo dos filmes e depois responder as questões. É importante explicar sobre isso. Eu não quero um resumo dos filmes, eu já conheço os filmes, eu já assisti os filmes. Então vocês não precisam me contar sobre os filmes, mas eu quero que vocês me falem sobre partes do filme em que aparece a teoria da transferência e da contra-transferência. Adianto que esse filme, Um Método Perigoso, é o filme mais fácil de vocês encontrarem a transferência e a contra-transferência, porque o filme fala muito sobre a história do Freud e do Jung, então aparece muito esse conceito. Adianto que esse é o filme mais fácil. O Dr. Patch Adams é um filme que também aparece alguns conceitos, mas vocês vão ter um pouquinho mais de trabalho para encontrar. E no Nise, O Coração da Loucura, é um filme que também tem, mas também vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então, analisar os filmes não é escrever um resumo do filme. Eu já conheço o filme, não precisam me contar sobre ele. E as questões são: quais devem ser os limites na relação do profissional da saúde e do paciente, e como os pacientes podem se beneficiar ou se prejudicar com o envolvimento com seus cuidadores. Então, responder essas duas questões e analisar o filme. Me enviem isso no meu e-mail. Depois nós vamos falar sobre Política Nacional de Humanização, o Humaniza SUS. É um conceito extremamente importante. Esse, mais para frente, eu vou pedir um outro trabalho para vocês. Então, a Política Nacional de Humanização, ela existe desde 2003 para efetivar os princípios do SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde pública no Brasil e incentivando a troca solidária entre os gestores, trabalhadores e usuários. Eu vou explicar de modo bem simples algumas diretrizes, mas depois a gente vai se aprofundar um pouco mais. Antes eu quero mostrar esse vídeo para vocês.
humanização é um substantivo abstrato, então é difícil pensar um significado preciso para isso. E daí, se a gente pensa em ações, em gestos, acho que a gente chega nessa compreensão de uma maneira melhor. No meu caso, por exemplo, uma das experiências era o Hospital de Doenças Tropicais, e que não tinha, assim, um projeto específico que tivesse a humanização. Não tinha um projeto de doula, um projeto de pesquisa com uma universidade, não. Era o hospital. O tempo todo eles discutindo como aperfeiçoar o trabalho, os usuários tendo espaço para dialogar. E quando eu fui gravar, aí pude ver isso na prática mesmo. A maneira como todo mundo se relaciona, assim, a maneira como as pessoas inclusive se relacionaram com a nossa equipe, de sempre estar num espírito de colaboração e de ouvir, né? As pessoas se ouvem muito, acho que vem daí a humanização. As experiências de Blumenau e Manaus foram um pouco distintas mesmo. Além do fato de uma ser norte, outra ser sul, uma se tratar do nascimento ligado ao Instituto da Mulher e outra se tratar do idoso, né, que é uma outra fase da vida, a gente percebeu também que a equipe de saúde se distinguia um pouco. A experiência do sul era uma experiência pequena, mas isso também favoreceu o fato de eles estarem muito ligados, serem muito militantes da saúde, conseguirem se comunicar muito bem. A experiência do Instituto da Mulher Dona Lindu era uma experiência enorme, que abarcava uma capital. Muitos usuários passam por ali e eles realmente valorizam essa troca, esse rompimento um pouco da hierarquia, essa transversalidade. E isso a gente registrou na prática mesmo. Muitas vezes atendimentos estavam acontecendo com o usuário e outro funcionário, uma fisioterapeuta vinha conversar com o médico, ou o médico vinha pedir uma sugestão para terapeuta ocupacional. Quer dizer, todos os papéis ali eram valorizados dentro da equipe de saúde. Eu não tinha contato muito aprofundado nem com os CAPs, embora eu soubesse o que fosse e tudo, e nem com esse projeto de doulas. E para mim o mais interessante foi perceber que assim, todos esses trabalhadores, usuários e a própria ideia do SUS é ver o SUS como um desafio. E eu achei muito bonito de ver nesse hospital, onde as doulas já estão lá há um tempo e os médicos já gostam das doulas e querem doulas na equipe de parto deles, como essa divisão de tarefas ela é muito bem feita. Foi muito legal entender, num lugar que já está estruturado, assim, que as doulas elas só complementam a equipe. Então, Maringá se trata de uma clínica odontológica da Universidade Estadual de Maringá. Eles têm um processo ali que eles chamam de currículo integrado, que forma um profissional de odontologia mais focado no lado generalista. É um profissional que tenta entender o paciente como um todo, e a Universidade Estadual de Maringá, ela insere esse estudante, esse jovem, criticamente na sociedade, porque eles têm uma clínica do SUS dentro da universidade. Então, desde sempre, o profissional ali está inserido no meio da população. Lá em Borba, eu sabia que eu ia chegar e entrar num barco e esse barco ia ficar em deslocamento durante 5 dias, eu ia viver aquele dia a dia ali de forma profunda, num rio, chama Rio Madeira, é um rio gigante. Começa por aí já, e você começa a inverter as lógicas, tipo, você chega num lugar onde você não anda de carro, você anda de barco. Aí você começa a andar por ali e você já começa a ver que está em outra geografia, são outros desafios para fazer saúde ali. Eu fiz a experiência de Brasília, que é um ambulatório de hanseníase, e fiz também a experiência de Salvador, que é um projeto educacional que envolve Secretaria de Educação, Secretaria da Saúde, universidades, vários hospitais. E nos 2 projetos eu tive a felicidade de contar com equipes muito envolvidas e muito envolventes.
Legal, né? Foram falados aqui diversos conceitos que eu vou falar um pouco para vocês deles na teoria, para a gente falar sobre humanização. Então, a humanização é a valorização dos usuários, trabalhadores e gestores no processo de produção de saúde. Valorizar os sujeitos é oportunizar uma maior autonomia, a ampliação da sua capacidade de transformar a realidade em que vivem através da responsabilidade compartilhada, da criação de vínculos solidários, da participação coletiva nos processos de gestão e de produção de saúde. Eu vou falar brevemente sobre as diretrizes e eu vou voltar nesse assunto depois, porque depois eu vou pedir um outro trabalho para vocês. Então, o acolhimento. O que é o acolhimento? É ouvir o paciente, é acolher o paciente, é receber o paciente, entendendo que aquilo que ele está trazendo é legítimo, é válido e faz parte da realidade dele. Quando uma pessoa traz uma demanda para o serviço de saúde, ela está trazendo uma demanda que deve ser encarada como realidade. Acolher significa aceitar a pessoa, aceitá-la e poder recebê-la. Gestão participativa e cogestão fala na inclusão de todos dentro do processo de análise e de decisão. É importante que esse processo de gestão participativa e cogestão aconteça através de mesas de negociação, de rodas de conversa, de grupos de trabalho, de centrais de sugestões, enfim, de várias formas para que a direção possa ouvir tanto os usuários quanto os trabalhadores. Ambiência significa criar um espaço, uma arquitetura, um espaço físico que seja acolhedor e que seja confortável para o trabalho acontecer. Clínica ampliada e compartilhada significa a possibilidade de enriquecer os diagnósticos ou com outras variáveis além do médico, ou seja, respeitando o conhecimento e os saberes de profissionais de áreas diferentes. Valorização do trabalhador significa respeitar cada trabalhador em seus conhecimentos e incluí-los na tomada de decisão. Defesa dos direitos significa que todos os usuários de saúde possuem os direitos garantidos pela lei. Ainda mais nesses tempos de pandemia que nós estamos vivendo, o acesso ao SUS tem se mostrado extremamente importante. Transversalidade significa a possibilidade de que vários profissionais conversem e entendam as diferentes especialidades um do outro, cada um respeitando as suas áreas de saberes. No vídeo em que nós assistimos, nós temos vários profissionais diferentes dentro do mesmo espaço. Em determinado do vídeo aparece uma psicóloga, em outro aparece o fisioterapeuta e assim por diante. Indissociabilidade entre a gestão e a atenção se refere em que, ao mesmo tempo em que o usuário ele recebe o cuidado, ele também faz parte do processo de tomada de decisão na organização da saúde e nas ações de saúde coletiva. Então é importante entender que o usuário ele tem uma posição de protagonista. O paciente não é simplesmente aquela pessoa que vai ficar à mercê do que está acontecendo ao redor dele, mas ele também pode tomar decisões. O protagonismo, corresponsabilidade e autonomia também fala sobre cada um, desde os pacientes, passando pelos trabalhadores, entender que o processo deles de tomada de decisão e de atuação faz parte, que eles também são responsáveis.
E o objetivo da Política Nacional de Humanização é a redução das filas e do tempo de espera, com ampliação do acesso, o atendimento acolhedor e resolutivo baseado em critérios de risco, a implantação de modelo de atenção com responsabilidade e vínculo, a garantia dos direitos do usuário, a valorização do trabalho na saúde, a gestão participativa nos serviços. A enfermagem é o primeiro profissional, de modo geral, que tem contato com aqueles que procuram o atendimento. Esses profissionais, eles cuidam do todo o processo do cuidado na saúde. Por isso, são fundamentais para o processo de acolhimento. Desde o momento em que o paciente chega, é o profissional da enfermagem que o recebe. Então, é importante que esse profissional já comece a fazer vínculos com os pacientes. Aqui eu deixo as referências que vocês podem buscar mais informações, tanto do processo de contra-transferência e transferência, quanto do processo da Política Nacional de Humanização. E é isso, por hoje estamos chegando ao final da nossa aula. Peço que vocês continuem participando e nos vemos na próxima aula.